Bom, é lógico que nesse caminho, nessa jornada da liderança atrevida, a gente vai falar muito sobre os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, sobre as 16 leis do sucesso, Napoleão Hill, aí, condensadas aqui no Brasil, num livro chamado A Lei do Triunfo. E também falaremos muito sobre a minha experiência pessoal e também da aplicação na biblioteca do Gerente Minuto. Ou seja, o Gerente Minuto em ação, o novo Gerente Minuto, liderança e o Gerente Minuto. Então a gente vai falar também de liderança situacional. Mas sempre desse contexto de você exercer uma liderança baseada na ética do caráter e não na ética da personalidade. Na construção de relações interdependentes. Seja na busca dos seus objetivos pessoais, profissionais, na sua contribuição social, e seja construir uma relação de interdependência com a sua própria equipe, para você desenvolver equipes de alto desempenho. E já aproveitando nessa oportunidade, para a gente falar um pouco desses ensinamentos dentro desse contexto, eu gosto muito de falar sobre a autoliderança no formato que o Kenneth Blanchard traz para a gente. Né, o Gerente Minuto e a autoliderança. Por quê? Porque, como a gente falou já em outras oportunidades, não é possível você liderar outras pessoas sem antes liderar a si mesmo. Então, quando a gente fala em autoliderança, significa justamente isso, é liderar a si mesmo. Não há como falar em autoliderança sem você ter essa capacidade. E como que você lidera a si mesmo? Bom, primeiro é se conhecendo. Conhecendo aquilo que te rege e reconhecendo principalmente aquilo que você não é. Você não é as suas limitações, você não é os seus condicionamentos, você não é aquilo que você acredita ser. Você simplesmente é. Lógico que isso não está aí no livro do Kenneth Blanchard, mas a gente traz esse conceito porque a gente quer reunir tudo o que há de melhor para que você possa se tornar um líder atrevido. Mas também a autoliderança é você assumir a responsabilidade pelo próprio sucesso. Ou seja, é você não contar historinhas, é você ter consciência e assumir isso como uma verdade, como um ato seu, que é você que cria a sua realidade. E você faz isso quando você assume. O primeiro passo para você criar a sua realidade é você assumir a responsabilidade pelo seu próprio sucesso e parar de depender dos outros. Por isso que a gente concilia lá com o contínuo da maturidade. Uma pessoa dependente, ela não cria a própria realidade, porque ela está sempre dependendo do outro. E ela usa essa dependência para se justificar, para dar desculpa, para contar a história. Então, o primeiro passo é você se tornar independente para depois construir relações de interdependência, e trabalhar com outras pessoas, construir relacionamentos saudáveis e usar tudo aquilo que está ao seu alcance para conseguir o seu resultado. E também inclui no conceito de autoliderança, além de você liderar a si mesmo, você se conhecer, você assumir a responsabilidade pelo seu próprio sucesso, é tomar a iniciativa de obter aquilo que você precisa para ser bem-sucedido. Seja na sua vida profissional, seja na sua vida pessoal. Então, ser um autolíder é assumir a responsabilidade pelo seu próprio sucesso, construir a sua própria realidade, tomando a iniciativa para obter tudo aquilo que é necessário para você criar a sua realidade, atingir os seus objetivos, ou seja, conseguir aquilo, ser bem-sucedido naquilo que você se propôs a fazer ou a ter. Ok? Bom, Ronaldo, e como que eu desenvolvo, então, essa autoliderança? Então, a gente tem que partir desse pressuposto. Quais são os segredos ou os truques, as habilidades que um autolíder, ou que uma pessoa, o líder atrevido tem que ter, uma pessoa que quer se tornar um líder atrevido, ela precisa para buscar a autoliderança e aí caminhar nessa jornada da liderança atrevida? Bom, são 3 os segredos da liderança, da autoliderança, desculpa. E quais seriam eles? Quais seriam esses segredos ou truques, como é colocado na nossa bibliografia que a gente indicou para vocês? O primeiro deles é desafiar as restrições autoimpostas. O segundo é ativar as suas fontes de poder. E, por fim,
ser proativo. Olha como esses conhecimentos de todos os livros eles se entrelaçam, né? Porque o primeiro hábito das pessoas altamente eficazes é justamente a proatividade. E uma das leis do sucesso trazida lá na Lei do Triunfo é iniciativa e liderança. Olha, iniciativa é assumir a responsabilidade, liderar a si mesmo e por aí vai. Então, tudo isso está, de uma certa maneira, aí, convergindo para que você possa aí, ter ao seu alcance tudo que é necessário para você ter isso conceitualmente, aplicar e ter sucesso como líder. Por que eu falo que tem que aplicar? Porque, assim, liderança é igual andar de bicicleta, andar de patins. Você não aprende isso apenas lendo um livro ou ouvindo um podcast. É claro que ler um livro, ouvir um podcast é importante, mas você precisa aplicar. E vai ser difícil no começo, mas só vai ser difícil. E é normal que seja difícil, porque toda competência, toda habilidade nova, no começo, você tem aquela sensação que está indo mais devagar. Mas depois que você continua praticando, testando, se autoavaliando e melhorando, corrigindo a rota, você chega num nível de competência inconsciente, ou seja, aquilo que você nem precisa pensar mais para fazer, e aí tudo se torna mais fácil, ok? Bom, então a gente viu que os 3 truques da autoliderança é desafiar as restrições autoimpostas, ativar seus pontos de poder e ser proativo. Ronaldo, o que significa desafiar as restrições autoimpostas? O que é isso? O que é uma restrição autoimposta? Uma restrição autoimposta é toda a crença baseada, ou convicção, baseada numa experiência passada, né, ou daquilo que você conheceu como uma experiência que formou aquela crença, que vai limitar a sua experiência atual ou futura. Então, uma limitação autoimposta é uma crença que você tem, baseada em algum acontecimento, em algum conhecimento, que limita a sua experiência, a sua vivência no momento presente e talvez no futuro. Okay? Como é que eu gosto de explicar isso? Pensa no seguinte, talvez você... e por que o truque é desafiar essa restrição autoimposta? Você já deve ter ouvido falar como que um elefante é treinado. Lá o seu adestrador, quando o elefante ainda é pequenininho, ele acorrenta aquele pequeno elefante numa estaca pregada de forma firme no chão. E aí o elefante, ainda pequeno, tenta se soltar daquela corrente presa na estaca, né? E ele não consegue. E ele tenta mais uma vez, e ele não consegue. Até que chega um ponto em que ele para de tentar. Só que ele continua crescendo, ganhando força, ganhando músculo, ganhando peso. E quando ele se torna um elefante adulto, mesmo com um simples espirro, ele poderia arrancar aquela estaca do chão, ainda que não rompesse a corrente, mas sequer ele tenta. Por quê? Porque baseado nas experiências quando ele era pequeno, que ele não conseguia se soltar daquela corrente, porque a corrente era mais forte que aquilo, mas hoje, mesmo ele sendo aí pesando 6 toneladas, poderia arrancar aquela estaca do chão com facilidade, ele não tenta mais. E aí você vê, às vezes, né, não precisa nem estar mais acorrentado numa estaca, uma simples corrente ou uma corda amarrada na perna de um elefante, numa cadeira ou em algo muito mais fácil de soltar, ele não tenta, e é assim que ele é adestrado, baseado numa limitação que ele se autoimpôs, baseado numa experiência de fracasso, entre aspas, no passado. Então, a primeira coisa que a gente tem que abrir mão, quando a gente fala de autoliderança, é do raciocínio de elefante. Essa historinha é justamente para trazer algo que talvez você já tenha ouvido falar, do famoso raciocínio de elefante. E como que a gente faz isso? Como a gente abre mão disso? Se questionando, desafiando as próprias limitações. Como, por exemplo, uma limitação que eu vejo muito, principalmente no serviço público, mas nas empresas também, que isso não funciona. Essas técnicas é bonita na teoria, mas na prática não funciona. Como assim não funciona? Se você parte dessa premissa, ao aplicar isso, na própria aplicação, se você não acredita naquilo que você está aplicando,
o seu corpo deda. Tem um livro chamado O Corpo Fala, eu costumo dizer que o corpo deda. As pessoas vão perceber a sua linguagem não verbal, a sua expressão facial, a sua linguagem corporal. E ainda que elas não percebam isso de forma consciente, inconscientemente você não vai passar a segurança e a confiança necessária para engajar a sua equipe. Por quê? Porque essa limitação autoimposta, essa crença, faz com que você tenha uma experiência atual limitada. E como que a gente faz isso, Ronaldo? Questionando. Por isso que é desafiar. Mas será que não funciona? Será que não funciona em nenhum outro lugar? Estudando isso, será que eu não posso buscar cases de sucessos? E há muitos cases de sucesso, como, por exemplo, a aplicação de técnicas de liderança e tudo mais, estilo de liderança em várias empresas. É por isso que se investe muito nisso. Eu não consigo. É difícil. São só limitações autoimpostas. Eu costumo dizer para os meus mentorandos que só é difícil porque você não sabe fazer ainda. Então, tudo é difícil até ficar fácil. Quando você aprende a fazer e faz com consciência, competência, aquilo que era difícil deixa de ser. Eu não acredito. Bom, então diz assim, muda a palavra. É difícil por é só difícil. Porque se você fala é difícil, essa limitação autoimposta está dizendo não adianta nem tentar. Ou ainda que eu tente, não vai funcionar. Agora você fala é só difícil e começa a acreditar nisso, é uma forma de você questionar, o que vai acontecer? Não, é só difícil, então eu posso. Se eu persistir, se eu treinar, se eu praticar. Então, troque. É difícil por é só difícil. E só é difícil até ficar fácil. Ok? Então, o primeiro truque da autoliderança é você desafiar as restrições autoimpostas. Mas para isso você precisa se conhecer. Então, conhecer a própria mente, as próprias limitações, fazer um inventário daquilo que você vem acreditando, baseado em crenças, nas experiências passadas, no seu condicionamento e o quanto você está identificado com esse condicionamento. E saber que você não é esses condicionamentos, não é esses pensamentos limitantes e que você pode questionar isso e mudar. Buscando aprender o que fazer e como fazer, elevando o seu poder pessoal. Ok? Então, e se conhecer e desafiar isso, né, vai fazer com que você comece a ter novas experiências positivas, e essas experiências positivas vão criar novos caminhos neurais e você vai ganhando confiança, vai construindo experiências positivas que vão fazer com que você minimize ou deixe de lado essas limitações.